Hélio, do contexto aí emocional, como nós lemos, a Carol mesmo falou ali, não é uma tarefa fácil perdoar. O que impede, quais são os fatores impeditivos, tanto no aspecto social como emocional, para o perdão? Na verdade, o perdão está ligado muito mais à emoção que a ofensa causa do que propriamente com o fato em si, né? Ele está muito mais ligado às emoções que eu nutro, emoções geralmente negativas em relação ao agressor, e isso com certeza isso é que dificulta, né, a capacidade de perdoar. Então não é uma tarefa fácil, realmente, mas profundamente necessária. E quando aquela pessoa, ela já nutre, igual como você já usou essa expressão, ela nutre essa ferida aí, ela vai alimentando, ela vai ali remoendo aquela ferida, passa-se 1 ano, 2, 3, 10 anos. Quais são os malefícios para ela, Hélio, que ela pode estar causando para si mesma ao não perdoar alguém? Na verdade, o ser humano é muito complexo, né? É um todo, nós somos compostos de um todo, onde ali nós temos as nossas emoções que, de certa maneira, elas até determinam a nossa saúde, inclusive a nossa saúde física. O que eu quero dizer com isso? A pessoa que não perdoa, que vai alimentando esse sentimento negativo, ela acaba, alguém já disse muito certamente o seguinte, que a falta do perdão, a amargura, ela é um veneno que a pessoa toma... Achando que está fazendo mal para o outro. Para matar o outro. Ela toma para matar o outro, mas quem vai morrer é ela própria, quem está morrendo cada dia é ela própria. Então, a ideia do perdão não está ligada em você apenas fazer o bem para o outro, mas para si próprio. Primeiramente é esse ganho pessoal, né, Com pastor? certeza, com certeza. Então, não é porque você vai gostar do outro, vai amar o outro em princípio, mas é porque você gosta de si mesmo, porque você se ama, é que você vai liberar o perdão para você viver em paz. Não é? Há pesquisas que comprovam, no Brasil, infelizmente, nós não temos muitas pesquisas na área da psicologia em relação ao perdão. Mas nos Estados Unidos nós temos alguns testes, algumas pesquisas sobre isso. Um psicólogo americano, por exemplo, chamado Fred Luskin, ele fez uma pesquisa a partir de uma vivência sua, um amigo seu que fez um mal para ele buscou como podia perdoar. Ele então elaborou realmente uma terapia, a terapia do perdão. Ele tem até um livro, né, chamado A Cura pelo Perdão. Essa terapia do perdão, ela basicamente parte do perdão como uma decisão da vontade, né? Ou seja, o que a gente podia chamar de um perdão decisional, ou seja, você decide perdoar. Esse é o primeiro passo. Sem motivo nenhum, porque aquele que te ofendeu, em princípio, você não tem motivo para perdoá-lo. O único motivo, o primeiro motivo, aliás, é você próprio viver bem. E depois, o que a gente pode chamar de um perdão emocional, que é você, e essa parte é talvez a mais difícil, é você ter compaixão daquela pessoa que te ofendeu. Como Jesus na cruz, né? Ele olhou para as pessoas que o insultavam, que o magoaram, que o agrediram e diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Esse é um segundo passo do perdão, quando você passa a ter compaixão daquela pessoa que te ofendeu, no sentido de que ela talvez não está numa situação tão evoluída em relação aos relacionamentos interpessoais. Então é por isso que é tão difícil perdoar, mas não é impossível. E quando, pastor Hélio, se a gente está precisando do perdão? Uhum. Quando a gente entende essa necessidade de receber o perdão de alguém, quais são os passos que a gente deve tomar para poder ter esse alívio, para consertar essa circunstância? Quando eu fui o ofensor. Né? Quando eu preciso aí do perdão. Exato. Talvez esse caminho é ainda mais difícil. Alguém já disse que o caminho da volta é o caminho mais difícil, né?
Eu acho que a primeira coisa, e a história do filho pródigo na Bíblia nos lembra isso, a Bíblia diz que ele naquela situação difícil em que ele estava, a Bíblia diz assim, ele caiu em si. Então a primeira coisa é cair em si, é reconhecer que você, ainda que não tivesse a intenção de magoar o outro, você deve cair em si e procurar essa pessoa, né? E às vezes a gente procura dizer assim, olha, se eu te magoei, não, você magoou, ainda que não fosse intencional. Então você tem que dizer, olha, me perdoa. E nas relações interpessoais, né, nós seres humanos, nós estamos vivendo em sociedade, nós somos seres sociais. Então nós precisamos sempre do olhar do outro sobre nós. Então, tanto o perdão quanto o pedido de perdão, ele se torna mais complexo ainda quando a gente pensa nas relações, por exemplo, conjugais. Né? Quando constantemente isso precisa acontecer, constantemente, porque as pessoas que mais nos ferem são aquelas que estão mais próximas de nós. Sim, naturalmente. Mais próximas. Então, esse pedido de perdão ele deve acontecer sempre, né? Entre o relacionamento conjugal, por exemplo. E uma vez também, Hélio, eu ouvi uma frase que sempre me chamou a atenção e eu sempre repito porque eu acredito na verdade que há nessa frase quando ela diz: perdoar não é fazer o outro certo, é você se tornar livre daquela falta que você foi cometido. E você, perdoando, você permite que o outro renasça na sua história. Então, considerar esses aspectos relacionais mais próximos, principalmente os vínculos familiares, e aí você até citou o conjugal, eu entendo que essa é uma verdade. Você também vê assim? Com certeza, com certeza. Porque o perdão, às vezes no atendimento a casais, seja no consultório, seja no gabinete pastoral, uma questão que surge muito é a questão do cônjuge que perdoou o outro, mas sempre volta àquela história. Né? Olha, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Perdoar não é esquecer, né? Essa é uma questão já muito divulgada, não é esquecer. Alguém já disse, isso é amnésia, né? E eu acho que só Deus perdoa e esquece. A Bíblia diz que Ele lança no mar do esquecimento. Nós não. Graças a Deus que não esquecemos, porque a lembrança da ofensa, ela nos leva a não cair no mesmo erro. O que é o perdão, então? É como se, talvez, não sei você, mas eu, quando criança, brincava muito na rua, andava de bicicleta, e me lembro uma vez eu tomei um tombo que foi um desastre. Então eu tenho marcas desse tombo no meu corpo até hoje. São cicatrizes. Elas estão aqui, elas me lembram daquele tombo, mas elas não me fazem sofrer. Se eu tocar nelas, elas não doem mais. Você lembra que doeu muito. Lembro que doeu. Você lembra que foi um período difícil, que demorou essa cicatrização, que você você caiu de bicicleta e não voltou a andar imediatamente, você precisou levar um tempo para você até vencer, ter uma coragem de novo. O medo da bicicleta. Então é todo um processo. Então perdão é um processo e a gente precisa de entender isso, né? É um processo, não é um esquecimento, né? Pelo contrário, a lembrança é boa. Para quê? Para você não cair no mesmo erro. Para você não confiar tanto nas pessoas, igual talvez você confiou. Então, mas o perdão é uma lembrança, é uma cicatriz que não vai doer mais. Se está doendo, se quando toca naquela ferida, ainda que, como você disse, depois de 10 anos, está doendo, é porque não houve perdão. É porque não resolveu. Está aberta a ferida e precisa ser curada. E eu diria esses dois passos. Primeiro, uma decisão de perdoar, sem motivo nenhum. Porque quem precisa perdoar não deve ter motivo para perdoar, senão não é perdão. Perdão não é condicional. Não é condicional. É uma motivação interna, é uma decisão da vontade. Quer dizer, essa decisão. Em segundo momento, também um perdão emocional. Você liberar aquela pessoa e dizer para ela, olha, eu posso até entender por que você fez isso, porque você ainda não desenvolveu algumas habilidades necessárias nas relações interpessoais, e você vai ser liberado daquilo, né? E se o outro aceitou ou não esse perdão, é outra coisa também. O outro não aceitou, não tem problema. Mas você fez o que você tinha que fazer. É aquilo que eu falei, você mesmo se colocou numa condição de liberdade. De liberdade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei.
Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.